está no Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 17, verso 24. Evangelho narrado por Mateus, capítulo 17, verso 24 ao 27, nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra de Deus: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Tenho acompanhado o andamento do Evangelho, mesmo aqui na Serra Gaúcha, cidadezinha média, tranquila, entre aspas, vamos dizer assim, mas tenho acompanhado a pregação no nosso país, um pouco no mundo, mas eu me detenho mais aqui ao nosso país. O que eu tenho visto é que Deus tem levantado pessoas mais segundo a vontade dEle. Graças à rapidez na comunicação dos últimos anos, a gente pode ver que muitos figurões estão ficando para trás. Porque muitas igrejas, nesses últimos tempos, deixaram de lado a simplicidade do Evangelho, gente. Começaram a ministrar palavras cheias de teologia, de estudos, de enriquecimentos de não sei o que das quantas, e aquela história para chamar a atenção do povo. Os púlpitos, nos últimos anos, viraram mais um palco do que um lugar onde Deus devia manifestar a sua vontade. De altares, pouca coisa. Mesmo essas pessoas, eu acredito, que sabem que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é a verdade essa palavra. João 8,32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu vejo que a igreja relaxou nos últimos anos quanto à simplicidade do Evangelho de pregar tão somente a verdade e não ficar fazendo rodeios e preencher espaços com isso e com aquilo para chamar a atenção do povo, para que o povo se sinta confortável. Ao passo que o Evangelho é tão simples que basta estar aqui, pronunciar ele verdadeiramente como ele é, e o Espírito Santo que habita no crente verdadeiro vai fazer a obra, visitando corações, pedindo intercessão junto a Jesus Cristo, junto ao Pai, para que envie anjos, mandando bênçãos para cima, levando o louvor e a glória para o alto, e desce e cai as bênçãos aqui na terra. Amados, tudo nos últimos anos andou se manifestando dentro das igrejas, dentro dos templos. Mas como esqueceram que o Evangelho é simples e que é Jesus, é a palavra verdadeira que liberta, as coisas começaram a se encher de uma palavra que não provém de Deus, mas uma palavra que vem dos homens. E esta não liberta. Essa não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus.
E é por ela que nós somos libertos, e é por ela que nós vamos ter a nossa fé aumentada. Porque em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé cresce de sorte que é pelo ouvir. E eu ouvir a palavra de Deus. Se nós ficarmos ouvindo historinhas, se nós ficarmos vendo filmezinhos, se nós ficarmos enchendo o altar de balelas, se a gente ficar fazendo coisa para contentar uma dancinha para contentar o outro, um teatrinho para animar aqui, uma música desse jeito, um louvor daquele jeito, um instrumental aqui, um ali, vestir o diácono de um jeito, o obreiro do outro, só pode levantar a mão agora, só pode levantar a mão depois, a igreja ensaiadinha, a igreja bonitinha, isso são coisas de homens. E a igreja, nos últimos anos, ela se tornou uma religião. E Jesus não é nenhuma religião. Que é um título, Marcelo? Manifesta-te, Senhor, em meio à igreja. Manifesta-te. Só tem um jeito de Deus se manifestar. Quando conhecermos a verdade, ela nos libertar, ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé vai crescer. Estando com fé, estando firmados na palavra, nós vamos clamar, manifesta-te, Senhor, e Ele vai se manifestar em nosso meio. Há quanto tempo que a gente não vê Deus se manifestar na nossa vida? Há quanto tempo que a gente vê as igrejas envolvidas em tudo quanto é contenda, mas a gente não vê Deus se manifestando dentro das igrejas. Existe a política, existe o exorcismo, existe as histórias, existe um monte de coisas, mas e Deus se manifestando? Quando o diabo aparece, é o diabo que está ali na pessoa se manifestando. Então o exorcismo, a expulsão do demônio pela palavra de Deus, na autoridade de Jesus Cristo, está corretíssima. Eu estou falando de algo maior hoje. Eu estou falando de quando Deus se manifesta. Eu estou falando de quando a igreja chora. Eu estou falando de quando os crentes tiram os lenços do bolso e da Bíblia e não conseguem parar de chorar e soluçar dentro da casa de oração. Eu estou falando da igreja avivada que Jesus Cristo veio a esta terra para fundar, com a qual Ele conta que um dia cairão em si pela simplicidade da vontade de Deus. Ouvirão a palavra, serão libertos. E por ouvir a palavra de Deus que é verdadeira, a sua fé crescerá a tal ponto que eles clamarão, manifesta-te, Senhor, e eu verei a tua glória. Manifesta-te, Senhor, e eu sentirei o teu poder. Manifesta-se aqui no meio, Senhor, porque o meu irmão precisa. Te manifesta, Senhor, porque tem coração que é cubo de gelo e precisa ser derretido, meu Deus. Manifesta-te, Senhor. A igreja verdadeira chora nesses últimos dias. E eu tenho acompanhado e Deus tem levantado muitos pastores na mesma linha. Simplicidade, pregando a verdade sem rodeios, acreditando que é o Espírito Santo que faz a obra e não eles. Não somos nós, mas é o Espírito que habita em nós, que transforma esse ambiente dentro deste templo, a tal ponto dele ficar pronto e Deus poder manifestar a sua grandeza em nosso meio. Se você não tem chorado nos últimos tempos, eu te alerto, pegue mais da palavra de Deus. É só ela que vai revelar a verdade para você. Deus tem me tocado nos últimos tempos. Você não vai pensar que eu tiro longos tempos meditando, não. Eu vivo com o Espírito Santo.
Você tem que viver com o Espírito Santo. Você vai dizer, é difícil, mas é por isso que eu estou dizendo para você que você tem que viver com Ele. É porque a igreja moderna não está mais vivendo com Ele. Tudo é mais importante do que estar com o Espírito Santo. Só tem um jeito de você mandá-lo embora da tua vida. Aborrecendo Ele. Aborrecendo Ele dia após dia, somente assim Ele vai sair da tua vida. Você aborrece, Ele vai embora. Não é que Ele quer sair de você, é que você aborrece tanto que Ele não tem mais prazer de ficar nesse templo que você tem. E Ele está querendo habitar com você e fazer você ver a manifestação de Deus. Por isso, temos que tomar cuidado com o que estamos ouvindo. Se não for a palavra de Deus, a verdadeira, mas sim a palavra de homens, a nossa fé não vai crescer. Por isso que tem gente que não tem fé. Termina o culto, a gente abençoa a pregação desde o começo ao fim, os louvores do começo ao fim. Chega no final do culto, a gente como pregador, como ministro, a gente tem certeza, o anjo passou em nosso meio, o Espírito Santo tocou corações, o Espírito Santo fez a obra dele, porque ninguém tira a fé que eu tenho, que a cada culto que a gente abre e fecha, o Espírito Santo de Deus passa a igreja, fazendo a vontade do Pai. Mas a gente vê que termina o culto, a pessoa chega aqui na frente e pede a oração, que foi exatamente aquilo que foi orado durante a pregação. Não é errado vir pegar a oração no final do culto, mas peça por algo que ficou de lado, peça por uma bênção extra, mas não por aquilo que foi ministrado em cima do altar, na presença do Espírito Santo e de Deus. Crescer, igreja. Muitos não têm fé, porque ouvem de tudo, e não guardam nada, porque a palavra do homem não faz a fé crescer. O que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem proibido você de chorar para Deus? O que é que está impedindo você de se derramar aos prantos na presença do Espírito Santo? Eu digo, é as coisas do homem, a palavra do mundo. A única coisa que vai transformar verdadeiramente você é a simplicidade do Evangelho. Só que a simplicidade do Evangelho, ela não enche igreja. Ela esvazia a igreja por uns tempos. Mas aquele que permanece na igreja, ele fica cheio, ele fica abastecido, ele fica forte, e mesmo em poucos a igreja se torna vitoriosa. Essa é a diferença. O que faz a nossa fé crescer, eu vou dar uma palavra aqui que é bonita, já que eles gostam de criticar os crentes por isso, eu vou falar dessa palavra. Olha que palavra bonita que foi catada aqui, ó. Isso é o Espírito Santo que dá. O que faz nossa fé crescer é a implantação da verdade em nossa vida pela palavra de Deus. Falam tanto em lavagem cerebral, então vamos dar uma também. O que faz a minha fé crescer, o que fez ela crescer, foi a implantação desta palavra verdadeira na minha vida. Isso que fez ela crescer a esse ponto. Que nos faz gerar, e vai mais, a implantação aí para os incrédulos, os ateus, os zoiudos de plantão. Olha ali, ó. O que nos faz gerar a ação necessária para Deus se manifestar em nossa vida. É muito além, é tão simples e tão perto que vai muito além das lindas e bonitas palavras humanas que não fazem a nossa fé crescer.
Tens um glória aí? Você quer um exemplo aí de uma fé atuante dessa, onde foi implantado a palavra de Deus? Eu vou tomar um gole de água. E eu já digo para você um exemplo. No meio desses glórias, por que você não diz manifesta-te, Senhor, aqui hoje? Diz, manifesta-te. Tu está vendo um irmão apagado, você está apagado? Você está cheio? Diz, manifesta-te, Senhor, em nosso meio. Eu quero ver a igreja incendiada. Não porque fizeram algo diferente no altar, não porque o altar é o mesmo, em santidade a palavra é a mesma, mas porque alguém ouviu, deu crédito e foi liberto por esta palavra, porque alguém ouviu essa palavra e a sua fé está começando a aumentar dentro do seu corpo, e aumentando dentro do seu corpo, ela vai gerar uma ação que vai fazer Deus se manifestar em nosso meio. Eu disse que daria um exemplo para você. E já que falamos de Pedro, vamos falar de Pedro. Certa vez, estava Pedro no barco, junto com seus companheiros. E eis que eles olham pelo mar, e um vulto vem caminhando por sobre as águas. Eu não vou dizer da parte que eles pensaram que era um espírito, e não quero falar da parte que Pedro afundou. Entendido? Eu quero segurar uma visão direta aqui. Eis que eles veem aquilo e chega perto, e quando eles veem que é Jesus, Pedro faz um pedido para Jesus. Deixe-me ir até ti caminhando por sobre as águas. O que será que Pedro ouviu? 3 letrinhas. Letra V, letra E e letra M. Vem. Muitas vezes, as pessoas estão pedindo coisas para Deus, estão pedindo coisas para Jesus, estão querendo a direção do Espírito Santo e a direção está dada, mas estão achando que é tão simples que não é verdadeira. Jesus, permita-me que eu vá até onde você está caminhando por sobre as águas. Vem. Ele caminha por sobre as águas. Aqui nós podemos ver uma palavra que libertou Pedro. Não foi o vem. Não foi o vem que libertou Pedro. Foi ele ter estado com Jesus e ter ouvido a palavra que Jesus pregava. Porque a palavra que Jesus pregava era a palavra segundo a vontade do Pai. Jesus mesmo dizia isso. É a palavra que liberta, que aumenta a fé, que nos faz gerar ações. Então Pedro estava cheio desta palavra, palavra de Deus, a tal ponto de pensar: manifesta-te, Senhor, eu quero ir. Deus diz: vem. Pedro teve que gerar uma ação e ir ao encontro dele para caminhar sobre as águas. O povo evangélico quer caminhar sobre as águas e não sai do barco. Pedro saiu da área de conforto, ele saiu de dentro do barco, ele foi para o mar. Eu e você, para ver Deus se manifestar em nosso meio, nós temos que sair do nosso barquinho. Nós temos que ir para o mar. Nós temos que sair, eu vou simplificar para você mais ainda. Para você ver Deus se manifestar em tua vida, em nosso meio aqui neste lugar, você tem que sair desse teu pensamento pobre, e você tem que ter um pensamento rico, segundo a palavra de Deus. É Ele que transforma a gente. Tem irmãos aqui já pularam fora do barco, aqui nesta noite já estão em cima das águas. Tem gente já querendo esperar mais de Deus. E tem gente que não viu nem Jesus caminhar nas águas ainda.
Receba essa palavra. Porque a fé implantada pelo ouvir a palavra de Deus é que torna possível e visível a manifestação de Deus em nossa vida. É a palavra. Pedro bateu rede a noite inteira. É passagem bíblica, gente. Tem cara que decora versículo, decora tudo, mas eu queria saber se pratica. Tem cara que fala toda a Bíblia, decora e salteada, quero ver se ele pratica. Eu não sou 100%, mas eu estou dentro do básico da simplicidade, tentando fazer com que Deus se manifeste em nosso meio. Eu quero que Deus se manifeste na tua vida como Ele se manifesta na minha. Tem gente esperando que quando Deus se manifestar vai vir ali na frente uma limusine. Tem gente esperando que quando Deus se manifestar vai cair um carro do céu. Tem gente esperando se manifestar que vai ganhar na Mega Sena quando Deus se manifestar. Gente, quando Deus se manifestar em nossa vida, o prazer do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma vai ser tanto que a gente não quer nem saber de riquezas dessa terra e de nada que aqui tem. Aquele que espera a presença de Deus e espera junto com a presença de Deus algo que é terreno, precisa ouvir mais a palavra para aumentar a fé. Precisa ouvir mais a palavra para ser liberto dos bens mundanos. Os bens materiais daqui que não levam a nada, só afastam de Deus. Palavra de Deus para transformar, palavra de Deus para modificar, palavra de Deus para incendiar a igreja, palavra de Deus para Deus se manifestar em nosso meio através do Espírito Santo. Mesmo o diabo estando aí dizendo que não vai dar, eu digo, tu já perdeu em nome de Jesus. Não cabe a ti saber se vai dar ou não, Satanás. Cabe ao homem. Nem a isso tu não tem mais autoridade. Cabe ao homem a decisão, se ele quer ou não quer que Deus se manifeste em sua vida. Isso tudo graças a Jesus Cristo. E Pedro bate rede a noite inteira e não pega nada. E Jesus olha para ele e diz: lança a rede de novo. Sabe aquele cara que sai para tarafiar? Ele tarafeia a noite inteira, passa pedra por pedra, virando a ver se tem alguma coisa embaixo e nunca teve nada. Pedro estava assim. Aí Jesus chega para ele e diz: lança mais uma vez. Você está procurando tanto uma bênção da tua vida. Vocês procuram tanto uma bênção de Deus para a vossa vida. Vocês ciscaram para tudo quanto é lado e não acharam. Eu digo para vocês nessa noite, procura mais uma vez agora. Eu não tenho uma rede. Tu tens. Tu tem a rede mais poderosa que tu podes ter na tua mão, na tua boca nesse instante. O nome dessa rede que você tem se chama oração em nome de Jesus Cristo. Se você passar mais uma vez essa oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua causa justa está pleiteada, ganha, está nas tuas mãos esta semana, para a honra e glória desse Deus, que quer se manifestar na vida daquele que crê. Porque Pedro responde da seguinte maneira para Jesus Cristo: lançarei novamente a rede por sobre a tua palavra. Ele disse: eu vou lançar a rede, eu vou tentar de novo por causa da tua palavra, Jesus. Eu não desisto da salvação, Jesus, por tua causa, Jesus. Eu não desisto de pregar por causa da tua palavra, meu Deus. Eu não desisto da minha família por tua palavra. Eu não desisto do meu negócio por tua palavra. Você notou que você tem uma oração? Que se você orar, o teu familiar vai ser convertido?
Você não notou que você tem uma oração que a enfermidade pode ir embora agora, é só você pular do barco? E não ficar naqueles pensamentos pobres, mundanos? Você já parou para pensar que Deus pode se manifestar na tua vida, mas tu vai querer ficar abraçado com as coisas do mundo, quer que Deus se abrace junto contigo com as coisas? Esquece! Por isso que a igreja chora quando Deus se faz presente, porque Ele faz a gente sentir vergonha quando a gente deseja algo aqui da terra mais do que a Ele. Aí você fica perguntando, pastor, está ficando velho? Estou. Está perdendo o fio da meada? Não. Eu perdi, mas aquele que habita em mim me faz achar. Pastor, você leu ali que eles chegaram em Cafarnaum, você estava lá naquela passagem da dracma. Pois é. A gente fez uma leitura interessante aí, né? Falando sério, conhecedores da Bíblia, Jesus precisava pagar esse imposto? Ele era o quê? Deus? Por isso? Tem certeza? Vou dar uma triste notícia para vocês. Jesus não precisava pagar esse imposto. Vejam a riqueza da palavra de Deus numa frase aqui, ó. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Veja o que Jesus pergunta: dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Disse Jesus: logo então estão isentos os filhos. Quero te lembrar de uma história. Um filho mais moço de um homem chamado Jessé. Quando todo o exército de Israel se borrava diante das ameaças de um gigante filisteu chamado Golias, esse pequenino guerreiro se pôs de prontidão. E ele foi correndo de encontro ao gigante, sem arrogância, sem prepotência, mas com a palavra de Deus. O gigante zomba dele, e ele diz para o gigante: eis que eu vou contra ti em o nome do Senhor de Israel, o qual tu tens difamado, e eu te cortarei a cabeça. Cortou ou não cortou a cabeça? Cortou. Mas e antes disso acontecer, porque um cara que é incendiado pelo Espírito Santo e da Viera, gente, tem que mandar ficar quieto de vez em quando, mas não tem quem deixa ele quieto. Os irmãos dele tentaram, e ele ia no outro soldado, ele dizia: mas vocês não ficam quietos, estão afrontando a Deus, vocês ficam quietos, falam porcaria para vocês, vocês ficam quietos, falam que todos os caminhos levam a Deus e vocês não retrucam. Davi acabou na frente de Saul. Qual era a promessa de Saul para quem matasse o gigante? A sua filha em casamento, estou certo? Sim, né? E mais o quê? Isenção dos tributos para a casa daquele que matasse, ou seja, a família de Davi não pagaria mais impostos ou tributos em Israel. Por isso, Jesus é descendente de quem? É o filho de Davi. Era de que tribo? De Judá, o leão da tribo de Judá. Filho de Davi, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele disse: vá até o peixe. Ele não disse: vai lá e pegue 2 dracmas dentro da boca do peixe, ou pegue 2 peixes. Jesus disse: vai lá e pega um estéter que serve para mim e para você, e capaz até que sobraria um troco. Por quê?
Porque Jesus não queria escandalizar. O que a gente vê de gente fazendo escândalo no meio evangélico, que não leva a nada. Palavra de homens, falhas, furadas. Entendido essa parte do que Jesus não precisava pagar? Descendente de Davi, família de Davi, isenta de impostos e tributos. Bíblia, simplesmente Bíblia. Agora eu acho interessante uma coisa. Para que isso acontecesse, Jesus precisava de um Pedro. Sim. Precisava de um Pedro que acreditasse. De um Pedro que tivesse vontade de sair do lugar que ele estava e fosse pescar. O tempo que Pedro andou com Jesus, teve a palavra de Deus implantada em sua vida, aumentando a sua fé, a tal ponto de praticar ações para ver a manifestação de Deus em sua volta. E eu digo para você, Jesus está procurando mais Pedros. Nós temos um Pedro aqui dentro, mas todos nós somos Pedro hoje. Jesus Cristo está procurando Pedros, que durante esse tempo todo ficaram ouvindo a palavra de Deus. Jesus Cristo agora está procurando Pedros, que todo esse tempo tiveram a sua fé aumentada através da verdade. De que seus corações sejam tocados agora a tal ponto, de eles acreditarem que o Espírito Santo está preparando este lugar para a vinda do Rei. Está preparando este lugar para a descida de anjos. Está preparando este lugar para um arrebatamento em nome de Jesus. Porque o arrebatamento está mais perto do que a gente pensa. A volta do Senhor Jesus está próxima. Você vai dizer, você está louco, pastor? Vai dizer isso para os apóstolos que há 2000 anos atrás já diziam isso. Jesus está procurando Pedro. Eu acho interessante que Pedro não questiona. A história termina aqui, tá? Da dracma. É o Evangelho de Mateus aqui, é riquíssimo nisso e termina aqui. Termina que a gente sabe que Pedro foi lá, pegou a varinha de pescar, jogou um anzol na água, puxou um peixe para cima, tinha um estéter lá dentro. Ele foi lá, pagou os impostos e a história continua. O verdadeiro cristão, ele não quer levar as pompas das coisas. Ele só quer fazer a vontade de Deus. O verdadeiro cristão faz a obra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Não que o seu nome apareça em letreiros, não que o seu nome apareça na frente da igreja, não que o seu nome seja colocado e estampado com foto num cartaz na frente de algum templo. O verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, o verdadeiro liberto, ele faz para que Deus apareça. Para que Deus se manifeste. Porque ali está a alegria de quem serve ao Senhor. Se sentir útil para Deus. Você sabe o que é estar procurando uma direção? Qual é a nossa direção? Qual é a nossa direção? Qual é a nossa direção? É o céu, é a eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Como é que a gente sabe que está no caminho certo? Como é que a gente sabe se está salvo ou não está salvo? Como é que nós medimos a temperatura? Quando Deus nos usa. Quando Deus nos usa e a gente vê a manifestação de Deus fazendo coisas à nossa volta, e nós fomos instrumentos de Deus aqui nesta terra de passagem, nós fomos vasos cheios de óleo da unção que foi derramado, e Deus se manifestou aonde nós passamos. Aí o nosso coração se enche de alegria, a nossa fé cresce e nós estamos dizendo, estamos no caminho certo, estou agradando a Deus, eu vou morar no céu com Ele, eu vou estar com Jesus Cristo. Para encerrar,
duas colocações. Uma, eles estão entrando em Cafarnaum. Acontece o ocorrido da leitura. Não tem nenhuma passagem que diz que Jesus foi lá e amarrou um peixinho e botou uma estéter dentro. Não tem nenhuma passagem que Jesus separou num tal lugar lá um peixe. Então nós temos que ter ciência de uma coisa. Jesus Cristo sabe de tudo. Tem conhecimento de tudo porque Ele é o Filho de Deus. Ele simplesmente precisava que um Pedro acreditasse e fosse fazer a obra. Você acha que Deus, Jesus Cristo, sabendo que no mar da Galileia tem um peixe com um estéter e um ser humano joga um anzol, aquele peixe com aquele estéter, você pega naquele anzol daquele homem, não se pega mais nem uma rede, nem um anzol, mas é aquele lugar, aquela hora, aquele peixe. É uma colocação. Tenha certeza que como ele sabia que o estéter estava dentro do peixe, ele sabe tudo sobre você. Tudo. Ele sabe tudo sobre você. Mas quero te lembrar que mesmo sabendo de tudo que Judas ia fazer com ele, ele não lançou fora Judas. Ele não quer te lançar fora, ele não quer lançar fora ninguém. Ele está acreditando que ao ouvir a palavra você será liberto. Ele está acreditando que ao ouvir a palavra você vai ter a fé aumentada até o ponto desses homens e mulheres de Deus. Você diz que não precisa pedir para Deus, porque Deus já sabe de tudo, por causa disso também que você já conhecia. Aí ficamos pedindo que Deus fale conosco, dizendo que Ele sabe da nossa situação. E agora que eu digo para você que Ele sabe? Se você vier aqui anotar, eu já tinha a reação da igreja em reticências anotada. Silêncio. Está escrito aqui, ó. Sabe por que nós estamos em silêncio? Porque nós temos medo que Deus se manifeste em nosso meio. Nós estamos naquela passagem de ser consumidos pelo fogo de Deus. Nós estamos naquela passagem com medo de ficar cegos pela luz que brilha em sua testa. Nós estamos com medo que os nossos pecados saiam da escuridão agora e fiquem tudo à luz. Quero te lembrar que Ele sabe de tudo. E até aqueles que você esqueceu, Ele se lembra se você não é batizado. Mas quero te dar a boa notícia. Se você é batizado, convertido, Ele se esqueceu de todo o teu passado. E Ele escreve um livro novo com o teu nome. Ele sabe todas as coisas que acontecem na minha e na tua vida. Então, se Ele sabe de tudo, por que eu estou me escondendo? Se Ele sabe de tudo, por que eu estou evitando de buscar esse Deus? Se Ele sabe de tudo, será que não é porque Ele está esperando você mesmo, ter uma ação agora e sair do barquinho e ouvir a palavra famosa que Ele está dizendo para você: vem. Jesus está dizendo para você vir para a salvação. Ele te apresenta a salvação e está dizendo para você: vem. Vem, igreja. Vem para a salvação. Vem para a palavra de Deus, o evangelho que é simples. Venha para a palavra que liberta nesta noite. Sai dos teus pensamentos escuros que Deus já conhece e coloca um pensamento bom que alegra Ele nessa cabecinha. Muda o teu viver. Muda o teu viver em nome de Jesus Cristo com força nesta noite. Porque só Jesus salva. Amém?